Rolezinhos continuam provocando transtornos no centro da cidade. A aglomeração de jovens em frente ao terminal de ônibus da antiga estação prejudica usuários do transporte e preocupa quem trabalha. Setembro Amarelo levanta alerta para suicídio também entre os idosos. Especialistas comentam os principais motivos que levam à atitude e também o que pode ajudar. O Rio Claro Notícias embarcou na rotina do Corpo de Bombeiros e novamente foi preciso agir para evitar um incêndio. E hoje é sexta-feira, chegou! E o Rio Claro Notícias traz a agenda cultural com dicas para você aproveitar o fim de semana. Oh, hurry back, don't take it away from me because you don't know what it means to me. Boa tarde. Nós começamos o Rio Claro Notícias falando da reclamação de uma moradora do Jardim Paulista 2 aqui em Rio Claro. Ela conta que está sofrendo com uma infestação de escorpiões em casa. A Mércia toma cuidado com a casa, viu? Coloca panos nas frestas e tenta deixar as janelas e portas sempre fechadas. Mas parece que não foi o suficiente. No último mês, a dona de casa encontrou 5 escorpiões pretos. Um deles bem próximo ao colchão em que o marido dela dormia. Tem um neto, né? Meu netinho que brinca aqui, eu tenho um neto de 5 anos e um de 8 meses. A gente tem medo. Uma das vizinhas que não quis gravar entrevista contou à reportagem que o marido chegou a ser picado por um escorpião amarelo, sem contar os outros tantos que já apareceram também na residência dela. Para os moradores, os escorpiões vêm deste espaço aqui, um terreno grande com muito entulho e mato alto. E a situação ainda piora quando decidem colocar fogo no local. E nestas situações não são só os escorpiões que aparecem, viu? A Mércia conta que também é comum ver aranhas e ratos que saem aqui deste espaço. Eu mesmo já fui na prefeitura já. Demorou umas 3 semanas, vieram e cortaram tudo, deram uma limpada, uma ajeitada na calçada, o mato estava tomando conta. Enquanto a situação continuar a mesma, o jeito é ficar com os olhos bem abertos, até dormindo. Nós procuramos a prefeitura até para saber do Centro de Controle de Zoonoses o que pode ser feito nesse tipo de caso. Ainda não tivemos a resposta, assim que tivermos, trazemos aqui no Rio Claro Notícias. Vamos falar agora de uma rotina que é pauleira o tempo inteiro, isso não tem dúvida. E nesta época do ano, no último mês pelo menos, foram quase 100 ocorrências de incêndios atendidas aí pelo Corpo de Bombeiros. A nossa equipe passou praticamente um dia junto ao pessoal lá do quartel para ver o que acontece, inclusive antes das ocorrências, e acabamos acompanhando uma delas. Certo. Por gentileza, a senhora passa, por favor, o seu nome e telefone para contato. Esta é a primeira etapa para o atendimento de uma ocorrência no Corpo de Bombeiros. Mas até a solução do problema, várias outras aparecem. Assim que dá uma ocorrência, o nosso telegrafista faz uma triagem no telefone para ver a prioridade desta ocorrência. Seja ela no resgate, seja ela fogo em mato, seja no incêndio em residência, e a gente faz a confirmação junto ao solicitante. Enquanto de um lado acontece a triagem, todas as equipes ficam preparadas para uma possível saída. Equipamentos e caminhão sempre a postos, prontos para a segunda etapa, partir para o atendimento. Nós temos aqui um sistema de pré-alarme, no qual a gente, assim que recebe a solicitação, a gente já aperta o botão do pré-alarme. Esse sinal sonoro é audível para todo o quartel aqui, então os componentes, sabendo de qual tipo de viatura que está sendo tocado o alarme, já vão compondo a viatura. E mais uma vez a ocorrência é de fogo em mato. Situação comum para os bombeiros nesta época do ano. Do começo de agosto até aqui, foram pelo menos 90 incêndios. Tempo seco e falta de cuidado da população são os maiores causadores.
Durante todo o trajeto, o motorista manteve uma conduta de direção defensiva. Isso porque ele foi avisado lá no quartel de que a ocorrência não colocava vidas em risco imediato e que o fogo não tinha grande potencial de propagação. E por fim, a última etapa, que é quando os bombeiros chegam até o local da ocorrência e trabalham para controlar o fogo e para que as chamas não se espalhem, prejudicando ainda mais o local. A equipe só decide o que fazer quando chega. Água, abafadores e rastelos foram os instrumentos de trabalho desta vez. É claro que a saúde e segurança vêm em primeiro lugar, e aí a máscara não pode faltar. Primeiro tem a solicitação 93, a gente chega até o local, faz uma verificação do local, e aqui, graças a Deus, que era um incêndio assim, de uma proporção não tão grande. Tentar, às vezes, conscientizar a população, que você viu uma coisa, às vezes, boba, né? Pode ocasionar um problema bem maior, né? Tanto para a população quanto para todo mundo aqui. O caso que a nossa equipe acompanhou foi resolvido em pouco mais de 30 minutos. Mas os bombeiros ainda sofrem com uma brincadeira de mau gosto. Trote que é mais difícil pra gente, porque muita gente ainda adultos ainda fica praticando o trote no corpo bombeiro. Acho engraçado, muitas vezes as pessoas parece ser tão verídica a forma que chamam o corpo bombeiro, a gente acaba indo, né? Pelo dito ou não dito, a gente prefere ir para a ocorrência e chega lá realmente é um trote. A gente tenta fazer a ligação novamente para o solicitante, não atende mais, e a gente acaba caindo no trote, infelizmente. E isso é perigoso porque às vezes pode acontecer uma ocorrência de verdade e a gente está em outro lado da cidade. Muito bom esse trabalho, viu? Agora, olha isso. A escola era para ser um ambiente de aprendizado, ensino e virou ringue. Veja o que aconteceu na saída dos alunos do Joaquim Salles, no centro de Rio Claro. Nós não identificamos os envolvidos por serem menores de idade, mas nas imagens é possível ver quando duas meninas adolescentes brigam em frente à escola, né, de cair aí, de se rolarem no chão, em frente a várias outras pessoas, inclusive, né? Imagens fortes, complicadas. O pior é que tem até adultos por perto e ninguém faz nada. Que procedimento é feito nesse tipo de situação? A responsabilidade é da unidade, porque ainda está ali do lado de fora, na calçada, no muro ou não, nós não sabemos. Procuramos aí a Secretaria Estadual da Educação para saber o que pode ser feito nesse tipo de caso. Também entramos em contato com a Guarda Municipal, com relação a rondas e tudo mais, inclusive tendo em vista aí, claro, né, no caso da ronda, né, não é que vai prender adolescente, mas pelo menos para inibir esse tipo de situação. Também não tivemos resposta até o momento, apenas por telefone. A informação é que a guarda precisa ser acionada quando existe um tipo de problema desse tipo, né, dessa situação. Então, no caso, é complicado controlar. O mais assustador de tudo é a turma do deixa disso, que deveria agir, fica assistindo, achando que está numa luta de MMA, conferindo ao vivo ali. Vamos de vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Rio Claro. Tem oportunidade de emprego nesta sexta-feira no posto de atendimento ao trabalhador para analista de laboratório químico, auxiliar de lavanderia, açougueiro, corretor de imóveis, desenhista técnico, instalador hidráulico, mecânico de auto em geral, motorista de caminhão, pedreiro e vigilante. Os interessados devem comparecer ao PAT, que fica na Avenida 3, número 536, Centro, com RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS ativo. Olha, depois do intervalo, vamos falar mais uma vez do Setembro Amarelo, que trata sobre suicídio, inclusive trazendo índices preocupantes com relação aos idosos. E também um alerta, o final de semana está chegando e tem aquele tal rolezinho perto da estação ferroviária que tem trazido transtornos de novo. Os detalhes já já depois do intervalo. O final de semana está chegando e a preocupação é um problema que já ocorreu mais de uma vez na região central de Rio Claro. A aglomeração de jovens em frente à estação ferroviária, ali no terminal de ônibus, os conhecidos rolezinhos. O coração da cidade é aqui. Durante a semana, muito movimento, gente passando e também esperando. Ônibus que param e saem a todo momento.
Quem precisa de transporte público não tem como não passar pela antiga estação ferroviária. Nos fins de semana, o movimento aqui também é intenso, mas ele tem sido um pouco diferente. Jovens se reúnem no espaço da antiga estação ferroviária, muitos deles menores de idade, principalmente no sábado à noite, para os chamados rolezinhos. O problema é que a ação de alguns deles tem atrapalhado quem precisa pegar o transporte público e também os motoristas dos ônibus. Eles pulam catraca, entram dentro do ônibus, porque agora com o sistema de cartão, então o ônibus, abriu o ônibus, eles entram, invadem, o ônibus fica batendo na lataria do ônibus. Inclusive já aconteceu os pequenos acidentes ali. É só chegar na estação e perguntar se sempre tem algum acontecimento ali. Está a rua fechada pelos adolescentes, pelo pessoal de bicicleta fechada e eles atirarem garrafa, atirarem pedra nas equipes para desobstruir a via aqui. Inclusive temos até fotos de vários litros vazios de bebida alcoólica que foi apreendido aqui na estação. Litros esses que eles usam como arma para arremessar contra equipes da Guarda e da Polícia Militar. Mesmo com a central de segurança integrada instalada na estação, o movimento no local no último sábado surpreendeu quem passava por ali. Mas os problemas com os rolezinhos na antiga estação ferroviária não são de hoje. Nesta reportagem de 2014, mostramos a ação de vândalos que depredaram a porta de um comércio. Neste mesmo dia, um comerciante chegou a ser apedrejado. Mulher correndo, menino correndo, eu não sei o que estava acontecendo. Aí, de repente, veio os vândalos atrás chutando as portas dos comércios. Principalmente o meu aqui, deram 2 voadoras aqui, que afundou tanta porta que quase pegou no meu carro, que eu guardo no meu carro aqui dentro, entendeu? Imagens de dentro dos ônibus no ano de 2015 mostram como o local ficava abarrotado de gente, com pessoas na rua, impedindo a passagem dos circulares. Naquele ano, o Sindicato dos Motoristas de Ônibus cancelou as linhas nos horários após as 9h30 da noite para proteger os trabalhadores e passageiros. Segundo o presidente do sindicato, se preciso, a medida vai se repetir neste ano. Se a polícia não vier, se a Guarda Civil não tomar a providência de coibir essa algazarra dos menores na estação, eu vou recolher de novo os carros. Vou notificar a prefeitura, a população, vou avisar e vou tirar os motoristas de lá, porque eu não sou responsável pela segurança da cidade, dos passageiros, mas dos motoristas eu sou o responsável. Inclusive, esse final de semana passada, teve aqui um tumulto, né, uma aglomeração desses jovens adolescentes, mas tinha a viatura da Guarda, a viatura da Polícia Militar, que inclusive o pessoal da Guarda aqui obteve em abordar um menor que estava fazendo uso de entorpecente, o qual foi conduzido e apresentado na delegacia. O comandante da Guarda Civil Municipal afirma que Guarda e Polícia Militar estão patrulhando a área nos fins de semana e contendo os tumultos. Inclusive esse final de semana aqui a gente eu já estou organizando aí uma operação aqui que vai ocorrer, tá? Vamos estacionar as viaturas em pontos estratégicos e vamos continuar dando um apoio aqui para a população. Não é nada contra a reunião da garotada, né? Desde que não quebrem nada, não ameacem ninguém. Né? A situação tem que ser um encontro de jovens legal. Saíram do shopping, passaram por ali, estão indo para casa, até aí tudo normal. Não pode avacalhar o espaço por ali. Olha, setembro está acabando, traz 2 temas importantes, né, com cores importantes. O verde com relação à doação de órgãos, como nós já mostramos em reportagem especial aqui no Rio Claro Notícias, e também o amarelo, que fala sobre o suicídio, principalmente, né, levantando questões como prevenção. Hoje nós vamos falar sobre altos índices, crescentes inclusive, dos suicídios entre os idosos. As principais causas, né, analisadas por especialistas e também como fugir dessa situação com dicas importantes para os próprios idosos e para as famílias. Vida. Quantos significados cabem em uma palavra tão pequena? Ela ganha novas perspectivas a partir do olhar de cada pessoa. Metas a serem cumpridas, um livro a ser escrito, uma corrida talvez, de obstáculos. A gente cai, esbarra, tropeça e levanta. Em ciclos ela acontece. No convívio diário, muitas vezes não percebemos que na pessoa que está ao nosso lado no trabalho, na academia, nas reuniões, falta justamente isso, vida. E então alguns acabam abrindo mão dessa corrida. Por isso, nos últimos anos, uma campanha surgiu, para que ninguém mais precise correr sozinho.
Desde 2015, o mês de setembro se uniu à cor amarela. Dessa união nasceu uma campanha que busca conscientizar, divulgar e promover o debate sobre a prevenção ao suicídio. Um tema que muitas vezes não recebe a atenção que merece pelo medo que as pessoas têm de falar sobre ele. Mas como diz o tema desse ano, falar é a melhor solução. E quando esse problema atinge até mesmo quem já viu tanto da vida. Segundo dados do Ministério da Saúde, é alta a taxa de suicídio entre pessoas com mais de 70 anos. Em média, 8,9 mortes por 100 mil idosos nos últimos 6 anos. Nós temos um país que investiu muito em medidas sanitárias para poder prolongar a vida das pessoas. Mas qual é a qualidade de vida? Qual é o espaço que nós temos no nosso país hoje para que esse idoso possa habitar e continuar se desenvolvendo mesmo na sua velhice, convivendo socialmente, tendo bem-estar, renda? Grande parte das pessoas idosas do nosso país que não tem sequer R$1 de renda. Então, imagina você chegar num momento em que você precisa de cuidados sem conseguir prover esses cuidados. A mulher que envelhece, ela muitas vezes vai ter menos condições de se manter sozinha, porque nós sabemos que há uma desigualdade salarial e no caso dos homens, esse homem que sempre trabalhou, mas que não desenvolveu tanto o seu ambiente social, quando ele envelhece, muito da sua depressão está associada à perda da esposa ou à perda do seu papel dentro da família. Aquele homem que era respeitado, que era autoridade e que aos poucos vai perdendo isso em decorrência do seu envelhecimento. Só que existem parceiros nessa jornada, acessíveis em um segundo. A prática de atividade física, por exemplo, é uma aliada contra a depressão e outras situações que podem levar ao suicídio. A dona Doris tem 75 anos e há 15 segue uma rotina que deixa muito jovem para trás. Eu faço o RPG, a hidro, faço a acupuntura, que eu acho que é ótimo também, e a academia e agora a caminhada. Eu preencho meu tempo com coisas que faz bem. Em Rio Claro, grande parte da população é formada por idosos. Os números ultrapassam a média estadual. Mais do que em outros locais, as políticas públicas podem ser um dos principais meios para garantir mais qualidade de vida a esse público tão importante. Precisamos ampliar e expandir algumas políticas públicas, entre elas a de saúde. A atenção básica é a rede que nós temos no município, todos os municípios no Brasil têm uma política nacional da atenção básica, que deve chegar a todas as habitações, porque alguns idosos estão ocultos, estão escondidos, não são vistos, porque estão nos seus domicílios acamados, estão com um quadro depressivo, estão com algumas limitações na sua deambulação e, portanto, não conseguem sair de casa, as calçadas às vezes não permitem isso, o transporte coletivo, enfim, eles acabam ficando reclusos nos seus próprios domicílios. No sistema público de saúde também existem alternativas não apenas para os idosos, mas também para outros grupos. Uma delas é o Centro de Atenção Psicossocial, onde é possível se consultar com psicólogos e outros especialistas. Ela pode chegar lá no serviço, a gente tem o que a gente chama de acolhimento, que é uma escuta inicial. A gente vai entender a problemática, fazer orientações e, dependendo da gravidade do caso, a gente já tem uma conduta logo depois, né? Então, se a gente percebe uma ideação suicida, né? Ou mesmo que houve uma tentativa anterior, né? Aí outros serviços de saúde encaminham para a gente vai já ter um cuidado imediato, fazer uma orientação sempre com a família, né? Uma conversa amiga também pode estar a uma ligação de distância. O CVV, Centro de Valorização à Vida, é uma das principais mobilizadoras do Setembro Amarelo e atua na prevenção do suicídio desde 1962. É um trabalho de apoio emocional, com atendimento sigiloso, nós não solicitamos identificação. As pessoas que estão com esse problema, elas querem falar. E quando ela fala para alguém, as pessoas falam, isso é besteira, larga a mão, isso não existe. E não é assim. A compreensão é o primeiro passo para ajudar essa pessoa. Setembro já está no fim, mas a corrida está apenas começando e recomeçando todos os dias. Que o hábito de falar e principalmente ouvir seja de todos os meses, todas as cores e alcance todas as pessoas.
Telefone do CVV, aqui de Rio Claro, 3534-4111. Como foi dito na reportagem, é preservado o anonimato da pessoa e quem está lá para ouvir, para ajudar, de repente, é o que falta, né? Uma conversa amiga ou realmente procurar um profissional. Depois do intervalo, vamos falar do fim de semana. Tem agenda cultural com aquelas dicas bacanas para você começar aproveitando na sexta, no sábado e também domingão. Os detalhes já já. Olha, enfim, o clima deu um tempo para seca e final de semana deve vir mais. A previsão do tempo com a Daiane Santos. Mudança no clima na região. Choveu forte ontem no começo da noite em Rio Claro, começando por volta das 6 e durou cerca de 1 hora. Bastou este curto período para os velhos problemas aparecerem. Essas imagens registradas por um telespectador ontem mostram a situação da Avenida 29, que já ficou cheia, e na altura do pontilhão da linha férrea, a tradicional cascata se formou. A tendência é a mesma para hoje, viu? Tarde quente, pancadas de chuva no fim da tarde. Em Piracicaba, máxima de 30 e mínima de 19 graus. Em Araras, calor também. A máxima é de 31 graus. A variação é um pouco maior em Itirapina. A temperatura cai e vai de 31 para 15 graus. O fim de semana pode ter muita chuva também em Rio Claro. Principalmente amanhã, a máxima será de 25 e a mínima de 18. No domingo, o tempo abre um pouco, máxima de 29 e mínima de 18 graus. Vamos falar de uma apresentação muito bacana que aconteceu no Claretiano Colégio nesta semana. Alunos da Orquestra Sinfônica aqui de Rio Claro, da Escola de Música, fizeram lá um concerto apresentando um pouquinho da música clássica para professores, pais e alunos. Vamos ver. Uma apresentação que foi dos Estados Unidos ao Peru, passando por sucessos brasileiros, estrangeiros e temas de filmes. Sob a regência de Rodrigo Morato. Trazer um pouco de, não só da música sinfônica, mas um pouco da música popular, um pouco da música clássica. Enfim, trazer todos os gêneros que o pessoal possa ver que a orquestra não toca só música sinfônica, mas assim ela pode ser um gênero musical de diferentes meios aí, musicais. O palco foi dividido entre músicos da Orquestra Sinfônica de Rio Claro e alunos da Escola de Música Fábio Marasca, que fazem parte do projeto que desenvolve a música por meio do ensino coletivo de instrumentos de cordas. Os alunos eles já têm uma experiência de orquestra sinfônica, né? Porque a OAEM é composta por cordas, sopros e percussão, e aí acaba sendo para eles também uma experiência para quando entrarem na orquestra não estarem tão despreparados, né? Embora sejam projetos diferentes, é um projeto que ajuda, né, esses músicos, esses alunos a estarem melhor preparados para integrarem a orquestra sinfônica. O Yuri é aluno da escola há 5 anos. Começou a tocar por incentivo dos pais e hoje em dia está assim, bem à vontade para se apresentar. A música clássica ela não é só um hobby que você faz por chegar 2 vezes em um lugar e tocar. Também ela ajuda você a aprender. Algumas pessoas chegaram ao auge do seu patamar por causa da música, porque a música clássica ela ajuda muito bem ao aprendizado. Desde o primeiro dia de aula, os alunos são dispostos em formato de orquestra para os primeiros ensinamentos musicais. E depois de um tempo de treinamento, o resultado é esse aqui. Além das aulas coletivas, né, como orquestra, eles também são separados em naipes, só corda, só sopro, só percussão, para que o aprimoramento seja cada vez melhor, para que eles estejam bem preparados para o concerto. O objetivo é que muitos desses alunos da Escola de Música possam ser um dia
músicos da orquestra. Anualmente eles são avaliados para integrarem a Orquestra Sinfônica como estagiários e depois como músicos mesmo efetivos da orquestra. E o Claretiano Colégio sabe o quanto é importante promover ações como esta. Nós sempre abrimos esse espaço, já fizemos uma apresentação interativa com os nossos alunos, foi muito interessante, eles puderam tocar os instrumentos e hoje a gente veio para assistir. Vamos seguir na vibe aí do espaço cultural, seguindo com a agenda com opções para você curtir o final de semana. Vamos ver. Ô, mãe, a gente pode falar com o papai? Nos cinemas tem a estreia da animação Ninjago, o filme. Lloyd e sua turma são jovens adolescentes que se divertem entre as tarefas escolares e o trabalho como super-heróis ninja. Eles vão encarar muitas aventuras para proteger a cidade de Ninjago dos ataques de um mega vilão. Também chega às telonas neste fim de semana a sequência do filme Kingsman. Em O Círculo Dourado, um grandioso ataque de mísseis praticamente eliminarão o protagonista, que conta apenas com seus amigos. Juntos, eles partem para os Estados Unidos à procura da Statesman, uma organização secreta de espionagem. Today marks the beginning of a new age. Tem show no SESI de Rio Claro na sexta e no sábado. Hoje o som fica por conta do U2 Cover Brasil, cantando sucessos que marcaram época. When the world is ours, the world is not your kind. When you leave me, love of my life, can't you see? No sábado é dia do espetáculo Show Must Go On, um tributo a Freddie Mercury. As duas apresentações têm entrada franca e começam às 8 da noite. Ela é um filme de ação com vários finais. Hoje, em Piracicaba, tem o show com o rapper Projota no Teatro São José. A apresentação começa às 10 horas da noite. No sábado, um trio de peso sobe ao palco do Rock Club. Tem covers de Pitty, Raimundos e Charlie Brown Jr. Muito rock and roll a partir das 10 da noite. Um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. É isso. Rio Claro Notícias fica por aqui. Eu me despeço desejando a todos excelente final de semana. Aproveitem bem. A gente se vê de novo na segunda-feira. Até lá!